profeta Jeremias, no capítulo 14. E todos encontraram. Vamos ler então com a ajuda de Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando Judá, e as suas portas estão enfraquecidas. Andam de luto até ao chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. E os seus mais ilustres mandam os seus pequenos buscar água. Vêm às cavas e não acham água. Voltam com os seus cântaros vazios, envergonham-se e confundem-se e cobrem as suas cabeças. Por causa da terra que se fendeu, pois que não há chuva sobre a terra, os lavradores se envergonham e cobrem as suas cabeças. Porque até as servas do campo parem e abandonam os seus filhos, porquanto não há erva. E os jumentos monteses se põem nos lugares altos, sorvem o vento como os dragões, desfalecem os seus olhos, porquanto não há erva. Posto que as nossas maldades testifiquem contra nós, ó Senhor, opera tu por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Ó esperança de Israel e Redentor, no tempo da angústia, por que serias como um estrangeiro na terra, e como o viandante que se retira a passar a noite? Porque serias como o homem cansado, como o valoroso que não pode livrar. Mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome, não nos desampares. Assim diz o Senhor acerca deste povo, pois que tanto amaram afastar-se e não detiveram os seus pés, por isso o Senhor se não agrada deles. Mas agora se lembrará da maldade deles e visitará os seus pecados. Disse mais o Senhor: não rogues por este povo para bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, e pela fome, e pela peste. Então disse eu: Senhor, Senhor, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada, e não tereis fome. Antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os ouvirei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade, e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado, e dizem: nem espada, nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos estes profetas, e o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. E não haverá quem enterre as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas. Assim derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, lhes dirás esta palavra: os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia e não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está ferida, de grande ferida, de chaga muito dolorosa. E eu saio ao campo, eis aqui os mortos à espada. E entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome, e até os profetas e os sacerdotes correram
em redor da terra e não sabem nada. De todo rejeitaste tu a Judá, ou aborrece a tua alma, Sião? Por que nos feriste e não há cura para nós? Aguardamos a paz e não aparece o bem. E o tempo da cura, e eis aqui turbação. Ah, Senhor, conhecemos a nossa impiedade e a maldade de nossos pais, porque pecamos contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome. Não abatas o trono da tua glória. Lembra-te e não anules o teu concerto conosco. Haverá, porventura, entre as vaidades dos gentios, alguma que faça chover, ou podem os céus dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor, nosso Deus? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Amém. Aqui, irmãos, Jeremias, o profeta, neste seu livro, ou livro que traz o seu nome, ele deixa aqui relatado este fato, quando ele, vendo a destruição de Judá, povo de Deus, e estava sofrendo já a consequência dos pecados, não por falta de conhecimento, mas é por excesso de desobediência ao Senhor Deus. Então a consequência veio. E Deus então estava nesse momento cobrando o pecado de Judá. Então, os irmãos observaram a leitura, a que situação havia chegado essa nação. Nação que Deus amou, que Deus fez tudo por ela, para que ela pudesse ser bendita na terra. Mas agora era um tempo em que o Senhor estava irado contra o seu povo, por conta do mau caminho que eles vinham seguindo. Jeremias então faz uma intercessão a favor daquele povo. Procura, de certa forma, falar com Deus, porque ele era um profeta escolhido do Senhor. Ele já havia padecido, sofrido na mão daquelas pessoas, e veio depois a sofrer muito mais. Mas ele fazia então essa intercessão para que Deus tivesse piedade e não abatesse o seu povo totalmente, mas tivesse misericórdia. Ele dizia então que Judá, ou seja, o povo dali, os judeus que viviam na capital, que era Jerusalém, chorando, gemendo, as portas estavam enfraquecidas, eles andavam de luto até ao chão, e o clamor deles ia subindo. E a intercessão então de Jeremias, irmãos, porque tinha ele esta liberdade de falar com Deus, mas também o Senhor trouxe para ele, lançou-lhe em rosto o que vinha acontecendo ali, porque na medida que ele profetizava que o povo se arrependesse e voltasse ao Senhor, também haviam outros que profetizavam, desfazendo daquilo que Deus lhe dava de anunciar ao povo, dizendo que o Senhor viria, ia mudar aquela situação e converter aquela promessa de cobrança em uma promessa em atos de bênção, fazendo assim então que a palavra de Deus não se cumprisse. Mas o Senhor se irava com isso, porque ele estava percebendo que o que ele fazia com Judá era para que o povo se lembrasse dele. E, no entanto, aqueles que procuravam, de certa maneira, consolar o povo, iam com palavras em nome do Senhor Deus, quando não era Deus que os enviava. Isto tudo que o Senhor deu graça de ser lido, irmãos, nos faz entender que Deus acompanha a evolução daquilo que é dele no meio do seu povo, e também a evolução daquilo que não é dele, e que deturpa o trabalho que ele faz,
em prol da salvação da humanidade pelo Evangelho de Jesus Cristo. Nós fomos chamados a esta graça, pela misericórdia de Deus. Todos sabem que estamos no caminho que nos leva à vida eterna. Cantamos até agora há pouco, dizendo que Jesus Cristo habita em nós. De fato, Ele habita, irmãos. O Senhor não nos deixou. O que acontece é que as pessoas deixam o Senhor, mas o Senhor não deixa, porque Ele tem uma promessa de estar com o seu povo. E Ele manda sempre a palavra para que o seu povo tenha progresso espiritual e se desvie do mal, para que ele siga cumprindo o que Ele já prometeu desde os dias do Senhor Jesus, que ficaram aqui para nosso conforto e segurança, para que ninguém venha cair, irmãos, e receber como consequência sofrimentos sem auxílio do Senhor. Na verdade, todos sofrem, o povo de Deus sofre, e nem tudo aliás, cantamos agora, nós nem tudo entendemos, pois o Pai o quer assim, mas de luz nos iremos sempre avante até o fim. E muitas vezes nós não entendemos, irmãos, certos sofrimentos, certas dificuldades, contrariedades e contratempo que surge na nossa vida, e nós não podemos conformar com aquilo, não aceitamos aquilo, pela nossa natureza. E às vezes pensamos, se eu sou servo de Deus, uma serva de Deus, por que ocorre isto comigo? Por que acontece isto comigo? Ora, irmãos, tem trabalho de Deus na nossa vida, que ainda que estejamos padecendo, sofrendo, com, já disse, os contratempos que surgem, mas é o trabalho de Deus, que nós não entendemos, mas Ele tem o objetivo de nos manter cada vez mais perto dEle. Mas também não podemos ocultar que existem situações em que Deus se levanta contra a pessoa, contra uma cidade, contra um lugar, por causa da cobrança daquilo que Ele vem avisando, vem falando, e as pessoas não dão crédito. Isaías mesmo reclama e diz: quem deu crédito à nossa pregação? Pois ele pregava, falava, ensinava, mas o povo de Judá e de Israel não dava crédito ao anúncio para que eles vivessem com o Senhor. Procuravam viver separados de Deus e vivendo segundo o mundo daquele tempo em pecado. E agora, irmãos, os irmãos vejam, é um lamento isso aqui que Jeremias faz. Ele está contando o que acontecia com aquele povo por conta da desobediência, do descrédito na palavra que Deus lhe havia dado de anunciar. Que se eles voltassem ao Senhor, o Senhor também voltaria e não executaria o seu plano. Mas eles não voltaram. E aqui descreve o sofrimento. A irmã tenha paciência com esta palavra, porque é palavra de Deus, não é? Não é nossa. Isso aqui serve de reflexão para todos nós. Agora, diante disso aqui, é momento que cada um vigie e busque saber dentro de si como é que está diante do Senhor. Se nós estamos com os nossos defeitos, que naturalmente possuímos, mas há em nós vontade, desejo de agradar a Deus, não lançamos fora as suas palavras, ainda que não temos força de cumpri-la, mas nós amamos o Senhor, nós queremos servir, nós queremos ser fiéis. E muitas vezes a pessoa não consegue, porque existe um desequilíbrio no seu viver. As forças da carne, as forças das trevas que usam também da carne, há momentos que ficam maiores do que a força espiritual. Então a pessoa erra, cai, transgride, falha. Mas se houver um pouquinho de compreensão e de aceitação da palavra de Deus, ainda que erre, ainda que tropece, ainda que falhe, mas indo aos pés do Senhor, o Senhor não manda o castigo,
Porque o castigo é consequência da desobediência, irmãos, persistente. É quando a pessoa persiste naquilo, sabe que não deve fazer e faz, sabe que não deve andar daquela maneira e anda, sabe que não deve viver como o mundo vive e vive, age, aceita, pratica. Naturalmente, o resultado daquilo não será bom. Mas o resultado para aqueles que ainda que tropecem e errem, mas o seu coração é voltado em agradar e servir a Deus, e quando Deus manda a sua palavra, ainda que de contragosto a ouça, mas tem dentro de si um pouquinho de aceitação da vontade de Deus, então o Senhor retém o mal e ordena a bênção dos céus. Porque Deus não é mau, irmãos, Deus não é maldoso. O mal que existe não procede de Deus. É claro que Ele usa o mal que existe para executar o seu juízo, mas Ele usa muito mais a bondade dEle para executar a sua bênção. Alguém diz, então por que uma palavra dessa num santo culto desse? Porque esta palavra tem o caráter de fazer brotar em nós o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Pois quem teme a Deus ouvindo a palavra deste jeito, e é claro que se é crente, porque se é crente, crê. E crendo, então ouve, meu Deus, tem piedade de mim. Eu não quero estar como estava Judá e cair numa circunstância como esta. Eu quero e preciso que sobre mim estejam as bênçãos de Deus. Se há em ti, irmão ou irmã, este propósito de agradar a Deus, então vai desta maneira, mas seja humilde. Ele retém o castigo e ordena a bênção para sempre. Porque Deus é bom e abençoador, irmão. Está escrito aqui na palavra. Abençoador porque abençoa muito. Só de estarmos na graça já é uma grande bênção. A graça mesmo. Pois ela é a misericórdia, a bondade de Deus, a atenção de Deus que nós merecermos. Então já é uma grande misericórdia de Deus de nos manter na sua bendita graça. Agora, o pouco que devemos fazer para termos em nós os frutos desta graça, que são agradáveis a Deus e nos fazem bem, é dedicar-se um pouquinho, cuidar-se um pouquinho, aquilo que sabemos que desagrada a Deus, façamos força para cumprir a vontade de Deus, não continuar insistindo naquele mal. Tudo quanto nossa consciência nos ilumina e nos mostra que não agrada a Deus, vamos evitar ou fazer força para não cumprir. Fazendo isto, o Senhor também está observando, vê que nós não temos força, mas que nós temos desejo de sermos submissos a Ele. Irmãos, a palavra de hoje não vem aqui para assustar ninguém. Ninguém fique com medo da pregação. Meu Deus, será que vai acontecer isso comigo? Depende de ti. Se tu aceitares a palavra, claro que não. Se tu receberes o conselho de Deus, claro que não. Terás participação do outro lado. Quando o Senhor tomou Moisés e falava, irmãos, da entrada do povo à terra prometida, em Deuteronômio, salvo engano, 28, a primeira parte era as bênçãos sobre o monte de Gerizim. Então ele falava, o Senhor, na boca de Moisés, irmãos, de forma aberta: bendito serás na terra quando entrares, bendito será a tua maçadeira, bendito será o teu trabalho, bendita a tua família, bendita a tua vida, e bendito, bendição de todo jeito. Quem lê 28 de Deuteronômio, a primeira fase, se anima, meu Deus, eu quero estar dentro disso. Mas não esqueça de ler a outra parte, quando ele fala, tira a benção e chama de maldito. Vem a maldição sobre os que rejeitam a bênção. A pergunta da palavra nesta noite aos ouvintes que aqui estão: qual é a tua intenção? Ser bendito de Deus? Receber as bênçãos de Deus? Aqui está a receita desta noite, a opção é tua, a escolha é tua. Se escolheres, disse o Senhor, se escolheres o bem,
será bendito. Mas se escolheres o mal, não haverá benção. E não havendo a benção, o que virá acontecer? Mas olha, o Senhor manda a palavra, irmãos. Isso traz um momento de reflexão para quem está entendendo, ou melhor, ouvindo e recebendo. E não é só ouvir. A pessoa pode ouvir, mas não entra, não aceita isso. E tem muita gente que não aceita mesmo. Mas quem ouve e tem um pouquinho do temor de Deus, está dentro de si falando: meu Deus, eu preciso ter cuidado, porque eu não quero estar numa situação como aconteceu com Judá. Se assim é o plano que está no teu coração, então esta palavra anuncia que ele não reterá as bênçãos na tua vida. Quando faltar a chuva e a seca chegar, quando a terra parar de produzir, isto no sentido espiritual, quando então todos estiverem morrendo de fome espiritual, porque a bênção de Deus foi retida, sobre os fiéis haverá chuva abundante, haverá progresso e crescimento espiritual, irmãos. Mas pode saber de uma coisa, que os projetos de Deus serão executados. Hoje nós vivemos, irmãos, num tempo de grande abundância espiritual. Por quê? Porque abundantemente o Senhor vem derramando do seu Espírito Santo sobre quem busca aqui em qualquer lugar deste mundo. Onde se reúne os fiéis e buscam, o Senhor vem derramando do seu Espírito e abençoando espiritualmente. Materialmente são consequências da vida e Deus também abençoa. Ouvimos agora os testemunhos que Deus também ajuda, abençoa, ilumina e dá graça de vencer as dificuldades. Mas o caráter espiritual está em primeiro plano e ele sempre nos ajudará. Mas vai vir a seca espiritual, isto vai virar um deserto. Muita gente diz: Brasil é um país abençoado, glória a Deus que tem sido até hoje, mas quem sabe o futuro? Se continuar, irmãos, evoluindo aqui, a maldade que está acontecendo hoje em todos os lugares do mundo, não só o Brasil, mas Brasil está incluído também, da maldade, da violência, da imoralidade, do roubo, do derramamento de sangue. Ouvimos testemunho agora há pouco, criança assaltando, criança matando e tantas outras coisas, crianças se perdendo nas drogas, pais que não sabem o que fazer com os filhos, filhos que vão se aprofundando. Tem os lugares aí na cidade de São Paulo e outras cidades também, onde se juntam os perdidos de má sorte, que estão entregues às garras do adversário. Vai aumentando, porque não há lei que impeça, não há força policial que domine. Ninguém consegue evitar que o mal se evolua e cresça e que domine. Quantos filhos de crente que estão hoje perdidos neste mundo, nas drogas, em todas as coisas, e nas piores que vêm surgindo, que destrói até o cérebro destas pessoas. E assim vai indo, vai indo. A Irmandade pensa que Deus não está vendo? A Irmandade pensa que Deus está projetando bênção e mais bênção? Bênção para aqueles, como já disse a palavra, cuja intenção é agradar e servir a Deus. Para ti, irmão, ou para todos, se fosse o caso, há bênção, haverá bênção. Não faltará a palavra da vida, não faltará a virtude de Deus, não faltará o poder de Deus na vossa vida. Quando o adversário te afrontar, o poder de Deus em ti fará ele ser afugentado. Quando os males rodear a tua casa, quando o teu nome for levado lá nos lugares piores deste mundo e prepararem coisas para destruir o teu lar, a virtude de Deus te protegerá. Será para sempre? Deus é que sabe. Até quando? Só Deus é que sabe. Mas não deu para perceber ainda, Irmandade? Será que ninguém percebeu isto? E pela evolução, dá uma olhadinha um pouquinho para lá. Vê se você consegue vislumbrar alguma coisa boa. O governo não tem poder de endireitar. As autoridades estão se debatendo, não encontram o caminho. E não é só o Brasil, o mundo inteiro. Pais que não conseguem gerir a família,
e os filhos se perdem, contendas, divisões, separações conjugais, homem que mata a mulher, mulher que agride o marido, homem que larga a família e some. Irmãos, o que esperamos disto? Alguém está esperando que o governo vai criar um caminho para que nós vivamos felizes? Se alguém profetizar assim, olha o que o Senhor falava com esses daqui, que profetizavam o contrário daquilo que Deus havia dito. Gente que fica profetizando, não, os dias vão ser melhores, melhor. Claro que espiritualmente vão ser melhores. Aos fiéis vai ser melhor o dia, o futuro. Porque o Senhor não abandona, não deixa, e o Senhor abençoa os que querem se salvar. Mas aqueles que estão se atendo às coisas do mundo, se entregando avidamente a cometer a maldade, a viver nas coisas deste mundo, porque tem um bom salário, porque tem um bom emprego, porque tem facilidade, porque é isto, porque é aquilo, e vai aqui, vai ali, esquece-se que é um cristão, esquece que é uma mulher de Deus, enquanto está aqui é um vestido, uma roupa, um traje de uma mulher de Deus. Fora daqui, em outros lugares, já não se veste mais como uma mulher de Deus. Ninguém conhece se é uma crente, se é uma santa. Por quê? Porque não está dando ouvido. Mas quem está aqui sofrendo, batalhando, a carne quer o que é do mundo, mas você está lutando para ser fiel a Deus, não faltarão as bênçãos de Deus na vossa vida. Glória a Jesus. Dá para se alegrar com isto, irmãos? Fiéis que estão aqui, fracos, porque forte é só o Senhor Jesus. Fiéis que estão aqui, cheios de fraqueza e defeito, mas quer servir a Deus, o Senhor vai te dar a mão e vai te ajudar. Mas por quê? Porque Deus é bom, irmãos. Nós é que não somos. Porque nós, como homens, queremos as coisas segundo o que nós vimos, segundo o ângulo da nossa visão, queremos que este seja desta maneira, aquele que seja assim, e assim por diante. Deus, irmãos, Ele olha tudo, mas vê o coração, a intenção, quer agradar a Deus, Ele vai empurrando, vai ajudando, tira o tropeço e vai levando. Quem não quer, Ele deixa que se vá. Mas vós que quereis agradar a Deus, ponham-se em comunhão agora. Quem sabe, Deus olhando para os corações que estão com o propósito de agradar a Deus, não te dê um sinal das suas bênçãos na tua vida, ou na vossa vida. Se assim for, Deus não te deixará. Olha, irmãos, é que não é sempre, mas palavra desse jeito dá vontade de ficar pregando muito mais tempo. Já deu hora de parar, e vamos ter que parar. Mas para os fiéis que amam a Deus, não vai parar, porque ainda que a pregação pare, o Espírito de Deus, com o punhadinho que você recebeu, vai mexendo, vai movendo. Glória a Deus. O povo seguiu o Senhor Jesus lá no deserto, e foi escurecendo, e alguém falou: Senhor, manda essa multidão embora, que daqui lá é longe, eles vão padecer no caminho de fome aí. Dá comida para eles. Irmão, onde é que nós vamos arrumar comida para essa gente? São mais de 4.000 pessoas que estão aqui. O que vocês têm aí? Tem um rapaz aí que tem uns 2 ou 3 pães e alguns peixinhos só. Traz aqui para mim. Trouxeram aquele punhadinho de pão e uns 3, 4 peixes, não devia ser grande. E ficaram olhando o que será que ele vai fazer. Pegou na mão, deu graças a Deus e abençoou. Olha, parte, manda sentar de 50 e 50, aí vocês vão distribuir. Avisou: pessoal, senta todo mundo aí na grama, 50 e 50. E cada um saiu com um punhado de pão e de peixe, e dá um pouquinho aqui, um pouquinho, come mais, pode comer. Mas posso pegar mais? Pega mais um. Eu posso pegar um pedacinho do peixe? Pode pegar 2. Porque para Deus não existe miséria, irmão. Miséria é para nós. Para Deus é riqueza.
E foram pegando. Todo mundo comeu que não aguentava mais. Sobrou muito mais do que tinha no início. Assim é a palavra de Deus. Se você levar um pouquinho desta palavra hoje contigo, quando a fome vier, clama ao Senhor, Ele abençoa o punhadinho que estiver aí no teu coração, no teu cérebro, e isto vai se multiplicar e você vai viver e vai sobrar. Bendito seja Deus. Olha, irmãos, isto é bênção de Deus, porque o que vai vir no mundo, Deus é que sabe quando, mas não espere progresso não, irmãos. Não é profetizador de desgraça, é profetizador, ou profetizamos, palavra de verdade para a salvação. Vai vir no mundo os apertos, as necessidades, a imoralidade vai se espalhar, destruição em massa vai acontecer, mas os fiéis vão ter motivo para glorificar a Deus. Quem está aqui hoje? Se aceitar essa palavra e não revoltar contra ela e receber, você está contado com os fiéis. Com todo o teu defeito, o Senhor promete de te ajudar. E se Ele te ajudar, os teus defeitos não vão te impedir de ser bendito de Deus. E mandade aqui, reunida agora na comunhão, aceita sair daqui com a bênção de Deus sobre a vossa cabeça. Recebamos agora a mão de Deus que nos abençoa. Deus seja louvado. Agradeçamos a Deus em oração.